Queridos irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Como eu anunciei no vídeo anterior, eu fui convidado para ministrar a aula de número 4, a aula desse próximo domingo agora, dia 28 de abril, em classe única, na linda e abençoada Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, que está localizada na rua Florianópolis 220, Vila Paraíso, lá em Goiânia, no estado de Goiás. Olha, muito obrigado, meu querido e amigo pastor Abinair Vargas Vieira, muito digno pastor presidente da ADFama. Gratidão, companheiro, pelo convite. Olha, você que me vê e ouve, é meu convidado para estar presente na Igreja Fama nesse próximo domingo, ok? Vá lá para assistir comigo essa aula, participar comigo. A aula vai começar, se querendo bom Deus, às 9 horas da manhã, ok? Mas eu já antecipo aqui os meus agradecimentos a você, por você ir, e eu peço a você também que leve a sua família, ok? Vamos então agora à nossa reflexão bíblica sobre a nossa revista. Meus irmãos, continuando os estudos baseados aqui na revista Betel Dominical, do segundo trimestre deste ano, o desafio da lição que eu apresento hoje é sobre a lição de número 4, que tem por título Ordenança quanto à contribuição financeira. Você já percebeu que quanto mais o tempo vai passando, parece que vai ficando cada vez mais difícil falar sobre contribuição financeira para a casa de Deus? Aliás, não é que vai ficando mais difícil falar. Na verdade, vai ficando mais difícil encontrar ouvidos dispostos a ouvir. E sabe por quê, meus irmãos? Infelizmente, essa é a parte mais triste. Sabemos que o inimigo das nossas almas faz de tudo para deturpar os princípios de Deus e desviar o homem de seu Salvador. Infelizmente, nesse assunto, os piores exemplos partem justamente de dentro das igrejas, trazendo escândalos para o Evangelho. E isso não é de agora. A revista cita a passagem de Ezequiel, capítulo 34. E eu destaco aqui os versículos 1 a 10, que registra a profecia contra os pastores de Israel que exploravam suas ovelhas. Mas minha reflexão não será sobre isso. Eu quero focar na essência da lição, tendo como base o propósito da Escola Bíblica Dominical, que é promover o ensino da Palavra de Deus e a verdade bíblica, e que somente palavras que promovam a edificação dos que ouvem devem sair de nossa boca, conforme Efésios 4:29. Então você pode perguntar, o que a Bíblia fala sobre o dinheiro e contribuição financeira? Por que devemos contribuir com o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, sendo Deus o dono da prata, do ouro, o Deus onipotente, onisciente, onipresente? Para responder essa pergunta, que tal ver o que Jesus disse sobre isso? Vamos lá então? E ele disse assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 21 e 24. Aqui, meus amigos e meus irmãos, Jesus deixou muito bem claro que não existe meio termo. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro. Mas como essa verdade se aplica na nossa vida prática? Bom, para a gente entender, precisamos ter uma visão panorâmica sobre a nossa situação. Sabemos que Cristo pagou um alto preço por nossa vida eterna com Deus, não é mesmo? Glória a Deus por isso, mas enquanto a gente está neste mundo aqui, nós estamos aqui, o que acontece? O nosso dinheiro, o dinheiro ele passa a ser essencial para a manutenção da nossa vida, não é mesmo? Para a nossa sobrevivência. A gente depende de transações financeiras para praticamente quase tudo. Pagamos pela água que mata a nossa sede, pela roupa que cobre a nossa nudez, pela casa que nos protege, pagamos até para sepultar nossos mortos. Enquanto o sistema financeiro é sufocante para uns,
é sabido que para outros pode ser até um paraíso. Entenda, meus irmãos, que biblicamente o dinheiro por si só não é problema. A Bíblia diz, e ela é muito bem clara, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ou seja, o problema está em como lidamos com o dinheiro. Se ele nos serve para glorificar a Deus ou se nós é que estamos servindo o dinheiro. E essa servidão ao dinheiro, ou seja, essa transformação do dinheiro em um Deus, pode acontecer de diversas maneiras, de formas grandes ou de formas pequenas. Por exemplo, quando uma pessoa comete uma injustiça direta contra outra pessoa, uma fraude ou até mesmo um crime, e faz isto por ganância, para ganhar mais dinheiro, tomando do outro o que não lhe pertence. Ou quando a injustiça ocorre de maneira indireta, em situações em que a pessoa age com avareza, com egoísmo, porque ele vive dizendo, o que é meu é meu. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Pode ser que alguém esteja servindo ao dinheiro há muito tempo e nem percebeu, nem se deu conta ainda. E é por isso que devemos considerar o que já aprendemos na lição de número 2, quando nos chama a fazer um autoexame regularmente. Sejamos sinceros, meus irmãos, quantas vezes já nos pegamos medindo a importância de uma pessoa pelos bens que possui, pela roupa que usa ou pelas posses que tem? Quantas vezes já ignoramos a viúva das tuas moedinhas, mas fazemos de tudo para estar junto com os afortunados. E isso é servir ao dinheiro e não servir a Deus. Guarde isso. Nada deste mundo deve ser maior do que a nossa vida com Deus. Jesus entregou sua vida naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida. E Ele espera, sinceramente, que com gratidão eu e você adoremos-o em espírito e em verdade e jamais venhamos a adorar outros deuses. É por esse imenso conjunto de fatores que devemos servir ao Senhor com nossos bens, com nosso dinheiro. Nós somos apenas e tão somente apenas mordomos de Deus. Tudo o que temos, a vida, os dons, os talentos, os bens, tudo é de Deus. Ele permite que desfrutemos de tudo isso com um propósito, glorificar o seu nome. Concluindo, meus irmãos e amigos, esta minha reflexão, eu acho importante aproveitar este momento para fazer uma autoanálise. Em relação às finanças, estamos servindo a Deus ou ao dinheiro? E assim, eu concluo a minha reflexão. Vamos ao desafio? Vamos às perguntas. Número 1. Como o Senhor avalia as nossas ofertas? 2. Quando Deus não aceita as nossas ofertas? 3. Como e quando devemos contribuir? 4. Qual é a primeira menção registrada na Bíblia a respeito do dízimo? 5. O que podemos ofertar ao Senhor além dos valores financeiros? 6. Quais princípios devem nortear nossas contribuições financeiras? 7. O que a Bíblia fala sobre os líderes que vivem às custas dos fiéis? Bem, meus irmãos, estas foram as perguntas da última lição referente ao mês de abril. Então, você já sabe, agora é hora de recapitular. Chegou a hora de rever os assuntos que aprendemos nas aulas anteriores, respondendo mais 3 perguntas extras que eu vou propor agora. Vamos lá? Pergunta extra número 1. Qual é o alicerce da salvação, conforme vimos na lição de número 1? Pergunta extra número 2. O que nos fez crentes saudáveis, conforme vimos na lição de número 2? Pergunta extra número 3. Quais são as 3 coisas pedidas em relação ao culto racional, conforme vimos na lição número 3?
Bem, meus irmãos, por hoje é só. É isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Obrigado por ficar comigo até agora. Obrigado por se inscrever no nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Lembrando a você que todas essas perguntas, as respostas estão aqui, disponíveis nos PDFs, no PDF do professor. Lembre-se de baixar esses planos para que você possa entregar aos seus alunos, ok? Estão aqui na descrição e também no comentário fixado, ok? Inclusive, nós estamos deixando aqui as perguntas da lição de número 5, a próxima lição, ok? Olha, Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo desafio da lição.